Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um episódio do GuerraCast. Hoje o nosso convidado é mais do que especial. Estamos aqui com o professor e delegado de Polícia Civil há 23 anos, operacionalizador de grandes casos midiáticos e de operações complexas, o delegado Ruchester Marreiros Barbosa. Delegado, prazer imenso te receber aqui no GuerraCast. Espero que você aproveite o momento e se sinta confortável. Obrigado, Giovana, pela oportunidade. Sempre digo que os podcasts hoje estão exercendo exatamente aquilo que a mídia, canal aberto, deveria estar exercendo, que é a democraticidade da informação. Não há um direcionamento, não há lado, e Isso. as pessoas chegam aqui, você mesmo já me falou, fica à vontade, solta o verbo, sem nenhum compromisso com nenhum tipo de Ideologia. ideologia. Então, é isso, assim, a democraticidade do pensamento, do conhecimento, era isso que as mídias abertas deveriam fazer, deve ser por isso que estão perdendo espaço para as mídias sociais. Perfeito. O objetivo mesmo é mostrar a transparência, a democracia da informação. Até porque aqui nós trazemos pessoas e autoridades institucionais, autoridades do Poder Judiciário também, autoridades policiais, e tudo isso para dar voz a vocês. Então, a gente pode começar aqui um pouco tendo como sugestão em uma conversa que tivemos mais cedo. Então, um dos nossos amigos em comum sugeriu que eu perguntasse ao delegado Ruchester: o que faz um delegado de polícia? Olha, existem várias respostas para essa pergunta, porque a atividade de delegado de polícia ela é multifacetada e ela é interdisciplinar. Então, não basta somente você conhecer o direito, não basta somente conhecer técnicas de investigação, de ação policial, tática policial. Delegado que realmente está investido no cargo e quer exercer uma atividade investigativa que vai resultar numa atividade operacional, ele precisa estar capacitado em tudo isso. E além disso, nas investigações, você tem diversos temas. Você tem temas, inclusive, que às vezes você nem vê na faculdade. Isso. Você vai ter direito ambiental, você vai ter os crimes econômicos, crimes contra a ordem tributária. Então, isso não é só no âmbito federal, você tem os Sim. tributos municipais, estaduais em que você atua. Então, os delitos econômicos, delitos comuns, organização criminosa, violência doméstica, cada um deles tem uma peculiaridade e às vezes exige um determinado conhecimento específico que você acaba tendo que saber um pouquinho, não obstante você não detenha o conhecimento humano Uhum. do perito, daquela pessoa que tem ali formada no nível superior da medicina, etc. Com certeza. Mas você tem ali conhecimento de medicina legal, você acaba tendo de psicologia forense, de psiquiatria, de tudo isso. E, Uhum. portanto, o delegado, além de exercer essa atividade intelectiva, cognitiva, ele também precisa ser um gestor, Perfeito. porque a delegacia de polícia, ela possui material humano, recursos materiais, existe ali a administração de pessoas, férias, licença, escala, incentivo ao policial, que às vezes está desmotivado e Perfeito. não sobram motivos para que a polícia muitas das vezes esteja desmotivado, mas atualmente temos tido alguns olhos e algumas narrativas que têm nos levantado a autoestima, nos mantido assim com uma autoestima, porque pelo menos nesse momento estamos tendo alguma parcela da sociedade reconhecendo, né, algumas ações Isso. policiais, não obstante sejam lamentáveis às vezes, né, uma ação policial que resulte em morte, mas muitas das vezes também a polícia não tem escolha, porque Uhum. quem fez a escolha do suicídio, digamos assim, se podemos apelidar, né, de kamikaze, fazendo alusão aos pilotos japoneses que, vendo-se abatidos, direcionavam as aeronaves para atingir um alvo, mesmo sacrificando a própria vida. Nesse caso, temos atos talvez heróicos, mas dos criminosos não são atos heróicos. Eles estão ali para combater o Estado democrático de direito. Então, eles são verdadeiros kamikazes, porque querem enfrentar uma equipe tática treinada, operacional, para tentar sustentar um poder, suposto poder, um fantasioso poder de que possuem ali algum tipo de domínio.
Pode ser que o domínio seja temporário, mas ele não vai ser permanente, porque o Estado se faz presente nesses momentos. Muito legal a perspectiva que você traz, doutor, porque você traz à tona uma guerra de narrativas. Em momentos históricos, muitas vezes a polícia é tida como vilã, em outros como herói. Mas o que a polícia realmente quer sempre, ao que parece e ao que é visto para quem realmente estuda, é que é a busca pela verdade dos fatos. Essa guerra de narrativas, ela traz consequências incalculáveis para todos os que estão ao redor. Não só para as vítimas dos crimes, que os delegados, que os policiais tendem a proteger, mas também para todos os familiares dessas vítimas. E, no final das contas, é a sociedade que enfrenta toda a criminalidade, por conta dessas narrativas que são incentivadas ou desincentivadas. O Dr. Richester trouxe pra gente que, atualmente, até temos algum tipo de valorização policial, mas isso pode ser até uma exceção, porque num dos casos mais importantes do Brasil, houve, talvez, distorções de narrativas, e é isso que eu quero iniciar o papo aqui. O senhor tem participação direta em investigações com ampla cobertura, sabe já lidar com a mídia e grandes operações complexas de organização criminosa envolvendo todos os tipos de crimes. Quais desses casos o senhor considera mais emblemático do ponto de vista humano, midiático, talvez técnico, talvez de narrativas? Bom, talvez o que eu tenha participado e fui... A própria instituição, consequentemente, eu sofri isso na pele, nas consequências das guerras de narrativas. Espetacularização, né? Espetacularização, que já é tema até de livros, etc., midiática. E trazendo isso para as atividades policiais, as investigações criminais, é muito comum termos a guerra de narrativas para desqualificação do Estado. Parece que, se você buscar na imprensa, não há uma atividade que tenha sido exitosa pela polícia. Se você olhar o histórico das reportagens, parece que a polícia nunca acertou, né? Sim. Então, assim, isso no mínimo, se você tiver um mínimo de senso crítico, é no mínimo estranho. Como é que uma instituição não tem um acerto? Tá, e se ela acerta, por que isso não é divulgado? Porque muitas das vezes, quem detinha o poder dessa informação, até o advento da internet como está hoje, eram as redes abertas. Perfeito. O que a gente vê muito forte é uma teatralização dos casos, certo? Mostra-se uma narrativa, coloca-se drama nisso, não se respeita o papel do policial, não se respeita o papel da vítima e não se respeita também ali até o papel do criminoso. Então, esse espetáculo que a mídia mostra, ele pode ser muito negativo porque ele distorce verdades. Um exemplo de um dos casos mais complexos do Brasil foi o caso Amarildo, né, que é uma das histórias mais complexas que aconteceram no Rio de Janeiro. Amarildo de Souza, que foi ajudante de pedreiro, hoje em dia teve uma narrativa completamente ligada a uma operação Paz Armada, que foi operacionalizada pelo delegado Richester. E eu gostaria de saber, delegado, esse caso se conecta de verdade? Ou seja, o desaparecimento da Amarildo de Souza, ele é consequência ou se conecta com a Operação Paz Armada? Absolutamente não. Resposta objetiva e com as provas, assim, bem simples de serem demonstradas. Basta olhar os autos do inquérito, que hoje está instrumentalizado em diversas ações penais, já que foram diversos presos, mas nem todos foram presos no mesmo dia. É muito comum também, a justiça às vezes conceder liberdade, o réu se ficar foragido, desmembrar processo. Então você tem diversos processos que estão em trâmite. Alguns já encerraram com condenações de pessoas que antes tinham sido excluídas da investigação de forma maliciosa, de má fé, e mostra o quanto nós estávamos certos. Mas isso não foi veiculado na imprensa. Os sucessos da operação, os pontos positivos, nenhum foi veiculado na imprensa. Mesmo eu tendo contato direto com todos os jornalistas, quase todos, vou ressaltar aqui, porque alguns que ficavam nos bastidores, agindo de alimentador das informações veiculadas de má fé, e esses eu não sabia quem eram. Eu só fui saber depois de um tempo, depois de 10 anos. Particularmente, assim, especificamente, que eu fui saber
dos jornalistas que estava por trás dos bastidores, que alimentavam os outros jornalistas que falavam as narrativas falsas e maliciosas. Exemplo da narrativa, a Operação Paz Armada que culminou com o sumiço do Amarildo. Isso foi repetido centenas de vezes por televisão, jornal, internet, e mesmo eu dizendo, olha, não se conectam. O sumiço, né, desse cidadão, dessa pessoa, que tinha ligação com a investigação, e bem como algumas pessoas próximas a ele, eu não vou ficar citando nomes para não parecer pessoal, essa pessoa, ela desapareceu num dia, num domingo, e a operação foi de sexta para sábado. Ao meio-dia ela já estava encerrada, com todos os presos que tinham que ser presos já na delegacia, em que eu lavrei auto de prisão em flagrante de alguns que não tinham mandados de prisão, e os cumprimentos de mandados de prisão estavam sendo realizados na delegacia. As apreensões dos telefones celulares em contato com essas pessoas, porque havia uma interceptação telefônica em andamento, inclusive no dia da operação. Foi feito de propósito, não estratégica. A ação controlada, que foi um meio de obtenção de prova, todos os concurseiros se conhecem esse tipo de ferramenta. Quem não é concurseiro, quem não é da área jurídica, eu esclareço rapidamente. A ação controlada é um método, um meio de obtenção de prova que a polícia utiliza de retardar a ação policial para obter mais informações e, com isso, você prender mais membros daquela organização criminosa ou aprender mais objetos ilícitos. Legal. E você ter maior conhecimento controle, sobre aquele engendramento criminoso. Por isso, ação controlada, ou seja, a polícia está por detrás observando e coordenando a ação. Isso foi feito nessa operação. E foi a primeira vez que isso foi realizado no estado do Rio, em cooperação com a Polícia Militar, porque havia um ambiente geográfico favorável para isso, porque havia uma UPP instalada na comunidade. Isso permitia um maior trânsito do policial da ação controlada na comunidade. Perfeito. E sem que passasse despercebido que ele era, por exemplo, um membro da ação controlada, um policial que estava na ação controlada. Uhum. Então isso facilitou o trabalho, a UPP facilitou esse trabalho, essa penetração do Estado, essa presença do Estado ali permitiu que ele se transformasse num braço da investigação criminal, e aproveitamos aquilo para a investigação. Entendi. E na época precisamos construir um fundamento teórico, já que a lei que estava em vigor na época não era a lei atual, que traçava as regras no artigo 8º, 9º, salvo engano, da ação controlada. Só previa a ação controlada. E eu tive que buscar isso nos documentos internacionais. Olha só. A Convenção de Mérida, a Convenção de Palermo, e observar ali como é que estava previsto na Convenção, buscar a doutrina que falasse sobre esse assunto. Nossa doutrina era extremamente precária, anêmica, míope sobre o assunto, e somente a polícia tinha expertise, polícia estrangeira tinha expertise nisso. Tive que buscar lá essa expertise. E aí colocamos isso em prática. E obtivemos em um mês, praticamente um mês e meio, já a identificação de quase 90 traficantes. Caramba! Exatamente. E aí usamos a interceptação telefônica logo depois de 30 dias de ação controlada, em conjunto, coordenando ali. Coordenando as dois meios de obtenção de prova. Também exploramos muitas redes sociais, já que os criminosos adoram se exibir. Sim. São vaidosos, querem externar o poder de alguma maneira, e isso facilitou também a identificação de algumas dessas pessoas. Conseguimos, pelas interceptações, descobrir alguns desafetos que tinham sido expulsos da comunidade e colaboraram com a investigação criminal, auxiliando na identificação desses criminosos. Foi realmente uma investigação complexa, porque exige um trabalho árduo, incessante, de 24 horas ligado nela, e no dia da operação não houve um tiro disparado para que prendêssemos esses criminosos. Ou seja, não houve letalidade nessa ação policial. Sim, olha como é importante isso que o delegado Rochester traz para nós. Ele traz aqui uma mega operação em que foram presos diversos acusados ali, investigados e posteriormente condenados por tráfico e organização criminosa, e não houve nenhum tipo de letalidade, uma operação extremamente bem sucedida. Entretanto,
O que parece é que a mídia conseguiu veicular esta operação bem-sucedida com uma letalidade que não há nada a ver com a operação realizada anteriormente. Exatamente. O que a gente tem com a mídia o que a mídia ganha com isso? No final das contas, por que criminalizar quem garante a segurança pública seria um bom negócio? E no final das contas também, a busca pela verdade dos fatos como objetivo constitucional da justiça não deveria ser seguido. A mídia não deve seguir também a verdade dos fatos. É sobre isso que a gente fala aqui. Uma construção de narrativas em que não há ganho para o cidadão, para a democracia, para a instituição e para todos nós que somos constantemente bombardeados por informações. No final das contas, delegado Rochester, o que a gente tem para trazer para você foi esse desafio de lidar com a mídia e esse sentimento de injustiça do que estava acontecendo. Como você conseguiu lidar com isso, não só como delegado, instituição, mas sim como o ser humano, o Rochester? Foi muito difícil lidar com isso, porque você acaba tendo que lidar com essa situação sem nenhum apoio institucional. Você está ali fazendo o seu dever, sem lado. E na época as narrativas foram diversas narrativas. Um verdadeiro assassinato de reputação. Eu lembro que pessoas me ligavam, que eu nunca mais tinha falado na vida, catavam o meu telefone com algum conhecido para poder me perguntar o que estava acontecendo, se eu estava bem. Meus familiares que às vezes você fala uma vez por ano, só um de novo. Ali, naquele período, conseguiram entrar em contato comigo e perguntar o que estava acontecendo. Pessoas que tinham trabalhado há muito tempo, que não falavam, o que está acontecendo? As pessoas receosas pela narrativa destrutiva da reputação de um trabalho que em nenhum momento, nem pela própria instituição que sabia de tudo, e aí eu falo Secretaria de Segurança Pública na época, inclusive falou, esse tipo de investigação, quando finalizar, ela precisa ser ensinada nas academias de polícia, porque ela está assim, muito bem engendrada com as ações das polícias. Tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse, que é a cooperação entre as polícias, está acontecendo nessa investigação. Então, tudo isso foi por terra quando as narrativas começaram a questionar de forma não questionar, porque, assim, no Estado Democrático de Direito tudo pode ser questionável. Perfeito. Mas começaram a explorar midiaticamente a espetacularização de termos ou expressões que não condiziam com a realidade. Mesmo que eu explicasse isso para os repórteres, era como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Parecia que havia ali uma necessidade de desqualificar. Parecia não, foi isso que aconteceu. Uma desqualificação daquela atividade. Então não se podia falar nada de bom daquela ação. Nada de bom, nada de positivo foi falado. Até mesmo a prisão na época da Danúbia, ela aconteceu depois por conta desta investigação. E olha como é que foi veiculado na imprensa a prisão dela, para se manter a narrativa desqualificadora desta operação. Danúbia foi presa por causa de um mandado de prisão expedido da 35ª Vara Criminal. Foi assim. Entendi. Ou seja, para falar de um sucesso, ninguém disse. A Operação Paz Armada foi responsável pela prisão da dama, né, do tráfico na Rocinha. Agora, para desqualificar, eles pegaram o Amarildo que sumiu no domingo, e a operação foi de sexta para sábado, e falaram, Amarildo que sumiu na Operação Paz Armada. Veja como é a guerra da narrativa. Veja como a narrativa, ela desqualifica ou enaltece. E quem escreve isso é o jornal. O jornal tem um editorial. O editorial, que se diz que é imparcial, numa hora dessa, deixa escancarada a escolha de um lado, que é de desqualificar. E a sua pergunta foi excelente. O que se lucra com isso? Com essa desinformação? Já está lucrando, né? Porque você certamente, essa empresa certamente, ela está sendo abastecida com diversos contratos de publicidade,
daqueles que estão indiretamente pagando para que essa narrativa seja construída dessa forma. Então há um acordo. Nada é por acaso. Não tem almoço grátis aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em nenhum lugar do mundo, quando se fala de política narrativa distorcida. Sim, perfeito. Essa visão, ela é trazida de um delegado de polícia que atua há 23 anos e é uma visão técnica. Eu acho que é isso que falta das pessoas entenderem. E o senhor acredita que o que falta para a gente alcançar uma coordenação entre as polícias e entre todas as delegacias para que isso seja evitado? Primeira parte da sua pergunta, ela é respondida por uma outra questão que você acabou de mencionar, que eu estou falando sobre o aspecto técnico. Certo. Ou seja, a parte jurídica, ok, mas e a parte do discurso midiático? Onde está isso? Até isso é estudado cientificamente. Até isso, os cientistas políticos, filósofos políticos escrevem em seus livros sobre como manipular massas, Legal. sobre como você manter ou se sustentar, por exemplo, as mídias de canais abertos perante as mídias sociais, onde a informação chega muito mais rápido, em primeiro lugar, do que as notícias de jornal. Como é que essas pessoas sobrevivem? Já se perguntou? Como é que elas conseguem se manter? Então eles exploram de formas diferentes as mídias, e quem fala muito bem isso é Luc Ferry, no seu livro Inovações Destruidoras. Como eu disse aqui no início, o delegado ele não está atrelado somente ao conhecimento jurídico, ele precisa buscar outras fontes de conhecimento. E uma delas, eu posso sugerir aqui a leitura de um livro do Luc Ferry, que é um filósofo francês, e tem um livro traduzido para o Brasil, em que ele destaca, e ele sustenta no livro dele, no seu estudo sobre justamente a necessidade das mídias de canais abertos sobreviverem às novidades da internet, com a velocidade das informações transitando de forma diferente, trafegando de forma diferente. Ele diz o seguinte: é possível identificar 4 elementos que são explorados pela imprensa. 2 deles a gente enxerga todo dia. E ele usa exatamente essa expressão: cólera e medo. Você precisa explorar a cólera, a raiva. Você precisa despertar a raiva. Você precisa despertar o medo na matéria. E é por isso, e é assim que você mantém ali a atenção do telespectador. Perfeito, perfeito. Então, não interessa o papel social da imprensa que informar de forma correta. Porque muitas das vezes, quando você for informar de forma correta, ali não tem medo, ali tem alívio, ali não tem cólera, ali tem o despertar de um sentimento de empatia. E tudo o que se quer contra a polícia não é empatia. Até porque realmente, quando a gente está passando por algum momento mais tenso, né, mais grave, a gente sempre tenta pesquisar ao máximo sobre aquilo para a gente ter um tipo de controle que nós, como cidadãos, é um controle figurado, né? Não é um controle real. Mas a gente tenta ao máximo buscar na internet, ligar a televisão. Então, realmente, as coisas, a gravidade das coisas vem de muito mais do que quando algo está morno, algo está leve, como tudo aconteceu normal. A dor e o sacrifício vem demais mesmo e chama mais a atenção do nosso cérebro do que quando estamos em momentos felizes e serenos, né? Exatamente. Então, assim, não é à toa que a narrativa é de odiar, que a narrativa é de desqualificar para odiar. A polícia sumiu com um ajudante de pedreiro, mas não fala que ele era investigado por guardar armas e drogas do tráfico. Por quê? Porque se eu falar essa parte negativa do lado daquela pessoa, eu não vou despertar tanta raiva assim. Pelo contrário, eu vou despertar a empatia. Porque para algumas pessoas, não é o pensamento que eu concordo, uma pessoa que faz isso deveria morrer mesmo. Não, repito, não é o meu pensamento. Mas para muitas pessoas é. E está equivocado. Mas você acaba despertando a empatia desses malucos que pensam isso. Ou das pessoas que lá no fundo, apesar de não quererem declarar, vão pensar isso. Eu não posso permitir. Eu tenho que vulnerabilizar o personagem do discurso. É ajudante de pedreiro, é uma mulher grávida, é uma modelo, é uma pessoa que estava crescendo na vida. É isso que você faz na imprensa. Você só muda as palavras. Isso. E é isso que funciona. Seleciona o que a pessoa é, isso. né? A gente estava falando mais cedo
que, para além de um delegado de polícia, existem várias outras características pessoais, né? Então, um esportista ou amador de tal matéria, de tal outra matéria, gosta de tal coisa, de outra coisa, mas tudo isso é usado na mídia de forma como convém. Como convém. Então, no Exatamente. final das contas, acho que o resumo prático aqui do que a gente fala é que, ao contrário do papel da polícia, que é sempre pela busca da verdade dos fatos, a mídia, muitas vezes, ela busca o dinheiro mesmo, a audiência, e tudo isso tem prejuízos não só para a credibilidade das instituições, mas também para nós, que somos cidadãos do nosso país, né? E eu vejo, doutor, que você tem um termo que utiliza, que é o sapere aude. É O verdade. que é isso? Periaude é uma expressão em latim cunhada por Kant. É um dos nossos, digamos, despertadores ou desbravadores da razão, do iluminismo para a época da razão. Perfeito. E esse momento foi tão importante para a humanidade, para o despertar da razão, para o despertar da ciência, em detrimento dos mitos, das histórias, até mesmo da preponderância da religiosidade como ordem de poder Uhum. sobre o Estado. Não que a religiosidade seja uma escolha, mas ela precisa ser do íntimo da pessoa, não Uhum. algo que determinado pelo Estado, que dite as regras Uhum. da convivência, que ditem as normas do direito. E durante muito tempo, Kant, com as suas obras maravilhosas, tem essa expressão cunhada que significa ouse saber. Legal. Então, é bem, digamos, filosófica a expressão, porque significa que não é para você acreditar em tudo que te falam. Olha. Não é? Ouse saber, pesquise, vá atrás. E eu, quando dou aula, dava aula presencial, porque agora é só online, eu falava isso: não acreditem em tudo que vocês leem, nem nos melhores livros, porque aquela é uma perspectiva daquele autor, Sim, que pode estar claro. equivocado, porque é ser humano, e nem no seu próprio professor. O que eu falar aqui, anote, mas nunca percam de vista o senso crítico de pesquisar, de confirmar. Tudo tem que ser confirmado, verificável. Ouse Interessante. saber. Não é você somente ouvir e se informar, que é isso que você tem na internet. Na internet você tem um mundo de informação, mas você não produz conhecimento com essas informações se ela não for, se tiver uma fonte verificável, se aquela fonte não tiver realmente algo sólido para que você Uhum. possa ler, estudar, como, por exemplo, sites de universidade, que você pode ter acesso a dissertações de mestrado, doutorado, enfim, você vai ter conhecimento técnico, conhecimento realmente responsável. Claro, Então, claro. ouse saber é isso. Ouse saber, busque sua história, busque Isso sua tem tudo verdade. a ver com a sua profissão, inclusive, porque eu acho que o delegado, ele questiona o inquestionável, né? Então ele vai atrás, Exatamente. ele quer sempre buscar os detalhes para ver se tudo está harmônico, para se aproximar da verdade. Então, acredito que tenha muito a ver mesmo, e é justamente isso que a sociedade espera também, né, de todos. Doutor Rochester, e quais são, na sua visão, os maiores desafios da Polícia Civil atualmente em termos de estrutura, tecnologia e valorização profissional? Muito boa essa pergunta. A gente, na minha opinião, vem vivendo um dos melhores momentos, né, da Polícia Civil. Isso para que a instituição seja uma instituição que tenha legitimidade, que possa ser reconhecida como uma instituição confiável, que nós temos inclusive pesquisas sobre isso, né, a confiabilidade das instituições. Isso é importante para a democraticidade, né, para o Estado democrático de direito. Não basta que você tenha formalmente a instituição, ela tem que ser confiável, ela tem que ter credibilidade, ela tem que ser funcional para aquilo que ela se propôs, para aquilo que ela foi construída. E muitas vezes você vê a sua previsão constitucional, legal, com a função que ela tem que ser exercida, mas sem os meios para que aquilo possa acontecer. E esses meios, para a Polícia Civil, foram melhor, digamos, veiculados, melhor administrados, geridos,
quando ela se transformou numa secretaria. Legal. Isso é importante ser dito. Porque amanhã depois vai vir um outro governador de um outro partido, e a primeira coisa que ele vai fazer, ou que ele pode fazer, para desestruturar a instituição, ao argumento que está reorganizando para melhor, porque o discurso é sempre bonito. O discurso por trás da desqualificação, da desestruturação, da destruição, da deterioração, é sempre nobre, é sempre em busca de garantir direitos fundamentais, é sempre um discurso raso, pueril, mas nobre, de termos nobres. Eu chamo isso de um repertório performático. É um repertório performático, sabe? Se usa de um repertório performático para esvaziar, muitas das vezes, a instituição. Então você vai lá e desestrutura, você tira a secretaria, volta a ser um órgão, Entendi. passa a ser dependente de um outro órgão, vira um subórgão. Entendi. Tudo isso a Polícia Civil já passou. E quando ela se transformou em secretaria, foi o primeiro passo. E estruturalmente, veja que eu não estou falando ainda do secretário. Eu estou falando da estrutura. Uhum. E é o primeiro passo para que você possa ter uma instituição que busque, de uma melhor forma, recursos para que a estrutura funcione. Porque precisa de meios, né? Claro, E num mundo capitalista, né? Você precisa. Ou até se for socialista, o próprio Estado tem que se autogerir. Sim. E a polícia, obviamente, deu esse primeiro passo. Óbvio que temos outras instituições que têm muito mais, porque tem autonomia financeira, administrativa, funcional. Não é o caso da polícia. Mas o fato de ser transformada em secretaria, ela possui orçamento próprio. Ela pode criar uma lei orçamentária própria, pode propor orçamento e ter orçamento próprio. Podemos criar leis, não é? Por exemplo, os deputados estaduais podem criar leis que melhorem essa estrutura, que criem recursos para que receitas sejam direcionadas para a polícia com a atividade da própria polícia. Uhum. Não que ela seja lucrativa, mas se for assim, nós não podemos falar bem do tribunal, né? Porque o tribunal também tem receita própria, não tem? Sim, O tem. Ministério Público tem receita própria, a Defensoria Pública tem receita própria, e nem por isso estamos falando que esses órgãos são empresários, que eles comercializam a atividade pública. Então, a secretaria poderia caminhar também por esse sentido. Então, tem muita coisa para avançar, mas muita coisa está sendo feita. E outro desafio muito grande é o enfrentamento das narrativas que está sendo feito dessa vez, pela primeira vez. Então, a presença de um órgão voltado para a divulgação das atividades policiais na visão da polícia e com os dados que são colhidos pela própria polícia e não por terceiros e não por especialistas de segurança com óculos trocado, em que discursa dizendo que é uma pedra que tem que ser usada para poder atingir a cabeça de um fuzil, de um criminoso com fuzil, enquanto ele está levantando o fuzil, chega a ser assim, deliroide, né? Um discurso desse tipo. E isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Não obstante, parabéns pela liberdade de cátedra, mas liberdade não é sinônimo de libertinagem. Falar isso é praticamente distorcer o sentido da segurança pública, que também está previsto no artigo 5º da Constituição, como garantia fundamental. Perfeito. Então, enfim, essa é a maior, assim, são as maiores calcanhares de Aquiles. Uhum. É você estruturar a instituição e ter recursos para gerir toda essa engrenagem que envolve, né, delegacias, policiais, e Sim. os concursos públicos estão sendo feitos. Não temos ainda um número suficiente de policiais para cobrir o rombo que nós possuímos ao longo de décadas sem concursos. Tudo isso está sendo reconstruído. E deixo registrado aqui os meus parabéns, né, para o secretário Fernando Cury, doutor Fernando Cury, que tem feito esse trabalho, o governador tem apoiado. Se o governo não apoia a ação do seu secretário, então... a gente fica desconexo, né, no exatamente, final das contas. Fica, na verdade, bem explícito que o cara tá ali, que não é por vontade do governador, né? É verdade. Mas nesse caso, tá que sendo. Bom. Algo que eu tenho percebido
que é algo necessário e que a polícia tem realmente conseguido realizar é a adaptação aos novos crimes. Então, o que a gente tem, né? O doutor que tem anos e anos e anos, uma trajetória bem experiente na delegacia, os crimes de antes não são mais os operacionalizados mesmo, da mesma maneira que hoje são, né? E eu acho que o acesso à internet, o acesso à facilidade do celular, tudo isso transformou o método, né, com que a polícia também consegue investigar. E para mim o grande desafio, e aí eu queria a sua opinião, se é esse um dos grandes desafios mesmo, é a polícia se adapta, consegue coordenadamente, na verdade, romper as cadeias de crime, romper com todas as organizações, e aí elas realmente se adaptam novamente, inovam, e a polícia vem sempre tentando colocar panos abafadores, não só abafadores, né, mas cessantes neste crime, só que a inovação do crime é sempre constante. E eu acredito que a tecnologia ela veio para ajudar a polícia nesse sentido, apesar de também ser uma ajuda para os criminosos. Sim, a mente humana, ela dotada de inteligência, direciona para o bem e para o mal. Então, obviamente, o criminoso fugindo e tentando se precaver da Exato. ação do Estado, ele vai criar diversas ferramentas para fugir disso, para escapar disso, e principalmente com a experiência dos seus comparsas sendo presos. E eles acabam sabendo como é que foram presos, Exato. como foram as ferramentas, então eles vão lá e inovam, a polícia precisa inovar. Realmente é uma atividade que é sempre desafiadora, por isso que talvez seja uma das profissões que mais instigam para que você continue trabalhando, né? Porque se você gosta de algo que te desafie, você está no ambiente perfeito, porque o tempo inteiro você é desafiado de todas as formas, não só tecnologicamente, mas como também a tentativa de enganação, Isso, narrativas falaciosas, tentativa de fraudar algum local da investigação, alguém querendo conduzir a investigação de forma distorcida, enfim, você o tempo todo está sujeito a esse tipo de investida, não é? Que não é nem um pouco democrático. Não mesmo. Mas, enfim, faz parte do jogo. Eu acho que esse desafio não vai terminar nunca, porque não tem como você prever, assim, grosseiramente falando, né? Ninguém tem controle sobre a traição. O que significa? O contrato social é de que você deveria respeitar as regras. Quando você clandestinamente desrespeita as regras, você está traindo essa regra. E você não tem controle sobre isso. Então, é muito difícil prever todas as possibilidades de crimes. Mas alguns sim. Acho que impossível, na verdade. É impossível. Senão você teria o dom de prever o futuro. Exato. Então, isso não vai acontecer. Por isso a polícia tem que estar sempre preparada. Isso que é importante. Tem que estar sempre treinando, sempre se capacitando, sempre renovando o conhecimento. Toda vez que tem uma informação nova, essa informação tem que chegar até a instituição. A instituição precisa capacitar seus policiais. Perfeito. Para justamente tentar correr o mais rápido possível. Quando eu te perguntei o que era ser um delegado de polícia, né? Você mencionou essa parte de liderança e gestão, que seria muito importante trazer essa visão de incentivo para se manter na carreira para os policiais, porque são realmente desincentivados não só pelo risco de vida, mas também muitas vezes descredibilizados de suas funções, de suas carreiras. E também mencionou sobre as metodologias de organização de gestão mesmo, né? Então, você reparte as tarefas e tem uma metodologia certa. A minha pergunta é mais nesse sentido. Como que é ser um líder de uma delegacia? Olha, é uma tentativa ou um desenvolvimento constante de gerir crises. Isso, perfeito. Porque você não consegue, ninguém consegue ter uma instituição, uma relação. Ali você tem uma relação profissional, né? Com o tempo você acaba até desenvolvendo uma relação de amizade. De tanto tempo que você trabalha com a pessoa, você acaba, Com certeza. né? Enfim, acaba tomando partido das questões pessoais, né? Enfim, você acaba
interagindo mais, né? Essas relações interpessoais elas vão se aprofundando em algumas pessoas que você tem é, uma afinidade, né? É uma Outras não, conexão melhor. outras vai se manter ali. Mas e separar isso também é outro Aham. desafio, porque você Sim, acaba, né, ficando tanto tempo com alguém trabalhando que você acaba eh, tendo mais empatia, né, claro, é natural. pela atividade da pessoa, que você conhece a capacidade, conhece o interesse, a legitimidade, a boa-fé, enfim. Isso acaba também se tornando um desafio. Então, os desafios eles vão aumentando, né? E a liderança está em você conseguir gerir tudo isso É. sem prejudicar a efetividade da atividade pública, a investigação criminal, deixando as questões pessoais de lado e sendo mais racional. E isto sempre é um desafio na liderança, porque cada um vai trazer o seu problema Uhum. perante o gestor para tentar resolver, e nem sempre você vai dar a resposta que interessa, a resposta que satisfaz o interesse da pessoa. Então você precisa ter, digamos, uma diplomacia ou uma maneira de reinventar, né, uma solução para aquele problema. Perfeito. Enfim, às vezes dizer um não, mas ao mesmo tempo tentar fazer com que aquela pessoa compreenda o porquê do não, Sim, até claro, porque ela claro. também está ali sob aspecto profissional, não é pessoal. Manter essas tensões É, de interesses na gestão, seja é. interna ou seja externa, Exato, porque exato. às vezes você precisa, por exemplo, de Sim, auxílio de uma prefeitura para uma limpeza, porque a limpeza ali, suponhamos que a prestadora de serviço, o contrato foi suspenso, teve um problema administrativo, a delegacia pode ficar sem limpeza, o que você tem que fazer? Pô, vou pedir socorro para a prefeitura, pedir auxílio para uma outra instituição. claro. É. Então veja que Essa conversa institucional, essas né? tensões, elas estão sempre ali É. também na sua cabeça para resolver. Além das investigações criminais, além de eventual flagrante que você esteja fazendo, é isso. Ser E, líder é e administrar o delegado caos. Winchester, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta porque a sua carreira é inspiradora, né? Uma carreira de sucesso. O senhor sempre sonhou em ser delegado? Como foi essa decisão, tomada de decisão para fazer o concurso? E as expectativas anteriores corresponderam? Quais foram qual foi a sua perspectiva depois que entrou na carreira? Olha, acho que são etapas. Você pode dividir a carreira em etapas. A etapa da novidade. Você Uhum, me fez, a primeira pergunta foi o que me fez ir para a polícia. Na verdade, foram questões circunstanciais, que acho que Deus que criou isso, né? Ele faz isso de propósito. Não é? Eu ouvi de um pastor uma vez pregando que Jesus ficou 30 anos, em princípio, sendo um carpinteiro somente, para depois de 30 anos ele cumprir o seu propósito. Então, muitas das vezes você acha que não está sendo moldado, você acha que não está indo pelo caminho certo e não é aquilo que você queria, mas muitas das vezes, quando você percebe que as circunstâncias estão te mostrando um caminho alternativo, caminho bom também, e que tem a ver com sua vocação, tem a ver com os seus ideais. Aí você pensou numa profissão, mas acabou que as circunstâncias te conduziram para outra, e ali você consegue se realizar, você acaba chegando à conclusão que aquilo foi um propósito de Deus. uhum. Então eu acredito que o meu local, o meu lugar aqui na polícia judiciária foi um propósito de Deus, porque realmente não foi pensado. Aham. Eu não pensei desde criancinha, ou quando estava fazendo faculdade, ou quando me formei, estava fazendo concurso público. Não, meu sonho é ser delegado de polícia. Olha Não foi só. assim. Com muitas pessoas Aham, sim, né? sim. Muitas pessoas são, né? Então as duas conjugações são válidas. Sim. Então, eu vejo muitas pessoas assim, eu quero ser delegado de polícia. E, na verdade, o meu objetivo era, eu quero fazer o bem, eu quero agir em prol da coletividade, eu quero, de alguma maneira, Fazer a fazer algo diferença. que seja relevante para a Uhum. vida das Que pessoas. legal. E isso vai depender agora só você saber, assim, qual atividade você vai ter capacidade para desenvolver a sua vocação para isso. E eu acabei descobrindo na polícia isso. Quando eu entrei para a polícia, eu não imaginei assim, eu vou ficar aqui, é definitivo.
gostando de de trabalhar na investigação, por conta dos desafios, talvez seja isso que tem me prendido. Não é por causa só do salário, né? Não Com precisa que seja, certeza. não seja um dos piores, mas também não é um dos melhores. Uhum. Mas não é só isso que define a vida de alguém, não é? A sua vida não pode ser pautada só por um único setor da vida financeira. Você precisa se sentir realizado profissionalmente, você precisa sentir que aquilo é um propósito para sua vida, e talvez tenha sido isso que aconteceu. Não foi minha primeira opção, né? Já até falei isso em outros podcasts. Na época eu pensei em medicina, eu cheguei a passar uma particular, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E eu não tinha feito federal antes porque a minha história é meio complicada. Eu comecei a fazer contabilidade, me formei em técnico de contabilidade. Na minha isso. época existia esses cursos técnicos, né, que Aham. tinham que você entrasse, trabalhasse no escritório. Eu já trabalhava com 16 anos num escritório, que eu trabalhava como office boy, mas eu vi a possibilidade de ser técnico em contabilidade. Naquela época, inclusive, o CRC, ele era concedido para os técnicos também, não era só Olha. aqueles formados em ciências contábeis, Aham. nível superior. Então podia ter até um CRC. Então, vislumbrando essa capacitação e a necessidade de querer desbravar o mundo logo cedo, eu não vou fazer um curso técnico, vou fazer nada de medicina não. Só que quando terminei o curso técnico e vi que não era aquilo, não era para mim ficar sentado numa mesa fazendo escrituração, vendo conta, fazendo Bom, balanço patrimonial, resultado de exercício, nada disso. Quando vi que não era nada daquilo, né? Cara, não dá, vou ter que fazer um pré-vestibular. E aí o tempo foi passando, né? E o dinheiro também foi acabando para pagar essas coisas. Então eu tive que optar por algo que eu tivesse alcance ao mesmo tempo econômico e que atendesse o meu propósito. Foi o direito, eu vi no direito também essa possibilidade, esse leque de opções de sim. trabalhar com o E público. de assuntos e de casos, né? Exato. Então, eu pensei bem e falei assim, não, o direito é algo que eu possa alcançar o meu propósito. Eu vou fazer, vou ver se eu gosto. Comecei no direito assim, Que interessante. vendo se eu gosto. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a gostar de tudo. Eu gostava até de sociologia, Eu também fui assim, sabia? filosofia. E eu falei, caramba, que interessante. Parece que o conhecimento, cada vez que eu me alimentava dele, aquilo, sabe, me eletrizava. Era algo realmente que eu não sei explicar, né? Eu não Aham. sei porque foi assim. Talvez foram uns 2 anos estudando contabilidade que não era o meu caminho. Falou, isso aqui tá mais legal. Pô, isso aqui é muito melhor. E aí eu acho que foi esse impacto, sabe? Essa Aham. diferença de sair do frio pro quente. Sim, Aquilo, sim. pá, você tomou aquele choque. Acho que foi isso. Aí me formei, né? Tanto que na época eu trabalhava com informática, né? Eu consertava computador, montava computador, Uau. impressora. Né, fiz curso para isso, né? Na época que os videobingos eles eram lícitos, Aham. eu cheguei a fazer manutenção dessas máquinas Olha. para uma operadora de videobingo que só podia ser feito por essas operadoras. Depois que acabou, eu tive que voltar eu fiquei desempregado. Desempregado a gente não fica na informática, mas aí eu tive que voltar de novo para dar aula em cursinho. Foi quando eu comecei a dar aula de informática em cursinho durante a faculdade. E quando eu descobri que eu tinha realmente uma vocação para também dar aula, Pra lecionar. e eu pensei que também isso seria um caminho. Assim que eu terminasse a faculdade, Que uma legal. das coisas que eu tinha certeza que eu ia fazer era dar aula. Seria dar aula. Uhum. E isso aconteceu. Então é propósito de Deus. Você Aham. sente ali que você pode, que você é capaz, você vai atrás e as coisas vão acontecendo. Bom, deu pra ver demais aqui nesse nosso bate-papo que uma coisa você tem, que é fome de conhecimento, né? Então, tudo que tem pra aprender, você quer aprender, quer se tornar conhecedor e técnico, né? Isso se justifica, inclusive, Exato. pela frase em latim, Sapere aude. sapere aude. Isso ficou bem comprovado na sua trajetória de vida aqui. E imagino que tenha todas essas experiências, apesar de não terem só sido relacionadas a direito, tenham somado muito na sua atuação, né? Tanto Sim. no âmbito de informática, quando a gente fala hoje em dia dessa tecnologia extrema que domina tudo e que a gente tem que usar, não tem como fugir. Não tem como fugir. E, inclusive, os próprios golpes hoje em dia virtuais são o que dominam mesmo as delegacias de forma geral, assim, né? Não é dominam, né? Mas, assim,
Pode dizer que sim. Tem uma grande incidência, né? Incidência absurda. E organizações criminosas de golpes Sim. virtuais. Então, isso tem sido um tema muito, muito, muito relevante, né? Isso. E na parte contábil, né, que você menciona, os crimes tributários devem ter sido os mais fáceis de entender, né? Por um lado sim, mas quando você vai estudar os crimes tributários, a gente percebe que você não precisa obrigatoriamente saber de ciências contábeis. Aham. Né? Você não Não, precisa porque já vem entrar. o auto de Auto de- representação para Exato. fins penais já vem bem Já descriturado, vem né? descriturado, o auditor já fez ali a explicação Aham. que para chegar à conclusão, o cálculo de que houve sonegação, já é meio que facilitado. Facilita. Então, sim, mas hoje em dia as ferramentas tecnológicas nos auxiliam muito nisso, inclusive, nos dão uma diretriz, uma orientação. Hoje a inteligência artificial está aí para nos auxiliar também, isso faz parte desse desenvolvimento tecnológico. E ouso até dizer que os criminosos, apesar de poderem usar a inteligência para o crime, a polícia também pode usar a inteligência artificial para desvendar Com o crime. certeza, E vai ter um auxiliar poderoso para poder auxiliar nessa tarefa. E nesse ponto, a criminalidade realmente ela perdeu. Perdeu. Porque não vai ter como eles... a velocidade para se detectar um problema vai ser muito mais rápido se você souber usar a inteligência artificial na investigação criminal. Ai, que bom, isso traz boas perspectivas para nós, né? Sim. E, delegado, o que mais te motiva a continuar na carreira policial? Depois de tudo que eu falei, né? Eu tenho que falar uma coisa Vamos... bombástica. Olha, a verdade continua sendo perseguir um ideal. O que eu gosto muito de Eduardo Galeano, quando ele fala da utopia, ele pergunta para ele o que é utopia, né? Ele diz: a utopia é você seguir, você dá um passo e ela se afasta 3 passos. Você dá 3 passos, ela se afasta 10 passos. E aí ele pergunta: e o que é utopia? Utopia é isso, para que você continue caminhando. E explorando. E explorando, né? saperialdi. Então, é isso que instiga a manter, né? É você não dar o braço a torcer que a criminalidade ganhou, exemplo, de que a verdade precisa surgir, de que aquela história está mal contada. O desafio de perseguir a verdade possível, diga-se aqui, registrado, deixa registrado, a verdade possível, a verdade eticamente construída, a verdade processual. Porque a verdade absoluta, a gente for para o campo da filosofia, é impossível. É infinita. Porque o campo do conhecimento de cada pessoa é infinito. Ele pode... você nunca vai saber exatamente o que a pessoa sabe. Você nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Tem uma câmera filmando e vi. Não, você viu a hora que a coisa aconteceu, você viu o modus operandi, o instrumento utilizado, mas você não sabe o que está na cabeça daquela pessoa. Você ainda não sabe exatamente qual foi o motivo. O que desencadeou aquele motivo. Se ele confessar, ele pode estar mentindo. Ele pode estar falando um motivo, dissimulando o verdadeiro motivo. Então, a verdade absoluta nunca é alcançável. Isso é uma utopia. Perfeito. Mas você tem que caminhar para ela. E aí, o limite do Estado é aquele limite dos direitos e garantias fundamentais que você precisa respeitar na investigação criminal. Então, o limite é o que é possível, o que é lícito. Esse é o limite. Então, é por isso a verdade possível, eticamente construída, é aquela que você constrói na investigação. Mas esquece que a verdade absoluta, ela provavelmente é inalcançável, você nunca vai saber qual é. Então, é isso que me motiva. Concordo, e que aula que tivemos aqui hoje, né? Isso aqui é epistemologia pura. Então, nós vamos iniciar agora o famoso quadro Guerrinhas. É uma pergunta de bate-bola. Eu vou te perguntar e você pode... Colete, hein? Desse jeito. Eu pergunto e você responde. Você atira e eu desvio. Vamos ver se eu consigo te pegar. Vamos ver. Então, uma operação que marcou sua vida. Bom, tem operações positivas que marcaram a minha vida e
negativas. Aham. Mas você pediu uma, né? Só uma, pode escolher. Não vou falar de positividade, né? O que marcou minha vida foi uma operação que eu fiz na DRE, em que nós conseguimos, com base numa investigação sobre tráfico de drogas, de uma apreensão, a gente conseguiu desbaratar uma organização criminosa, uma facção Legal. criminosa, que atuava no Amazonas e trazia as drogas para cá, para o Rio de Janeiro, através de São Paulo, das rotas de Mato Grosso, São Paulo, e para isso construíram empresas de fachada, como hotéis e operadores Olha. de intercâmbio de dinheiro, aquelas Sim, empresas sim. de intercâmbio, de câmbio turismo. Aham. Então, isso tudo foi desbaratado numa investigação criminal e nós tivemos que cumprir mandados de busca, apreensão e prisão no Rio, São Paulo, Mato Grosso e Amazonas. Isso numa investigação da Delegacia de Repressão Entorpecente, em que eu era delegado, não era titular, era delegado adjunto, assistente. Então, foi um inquérito que, na época, foi feito com base em interceptações telefônicas. Foi um inquérito que teve a peça principal, né? As peças principais foram 9 volumes e os apêndices, salvo engano, eram 13 volumes, né? Porque você tinha que imprimir as coisas. Né? Hoje em dia Deus. É um pouco mais é um pouco mais acessível. né? Então você tinha que ficar andando aquele caminhão de Caramba. autos para levar para a delegacia. Nossa, uma operação super relevante. E para o judiciário. Então, foi uma operação bem, assim, marcou bem ali, né? Porque foi uma das primeiras operações de grande complexidade que eu desenvolvi, obviamente, não sozinho. Sim, Sempre sim. tem uma equipe por trás disso, policiais com expertise, com cada um com a sua forma ali de analisar e auxiliando. E a gente conseguiu fazer um trabalho bem positivo na época. Foi muito exitoso, inclusive, né? Aí no dia foi bem complicado, porque as pessoas foram para os estados, cada estado desse foi um delegado acompanhando uma equipe. Então, quando foram Nossa, presos, uma mega operação. tinham que ser recambiados de avião para o Rio de Janeiro. Então, foi uma operação assim, houve bloqueios de dinheiro em contas desses criminosos. E eu até esqueci o nome da operação, mas Não, mas já tá mais que explicado aqui. foi a operação que fizemos em 2005, 2004, uma coisa assim. Então, um princípio inegociável na investigação. A verdade. Não sei se é um princípio, né? Não, é um princípio. Mas é inegociável. Por que eu falo isso inegociável? Eu sei que a guerrinha aqui é um Não, mas a gente bate-bola, desenvolve. mas isso é muito, às vezes, complicado, porque na tua visão a verdade não foi alcançada. Para o Ministério Público foi. Como é que você faz se o Ministério Público resolve, então, promover uma ação penal dali? E o juiz, geralmente já trabalhando em conjunto com aquele Ministério Público, geralmente aceita, né, a denúncia. Eu já ouvi, né, de magistrado, não estou criticando aqui, falando mal não, mas eu já ouvi de um magistrado que, por uma questão técnica até, jurídica, entender que quem dita a regra da ação penal é o Ministério Público. Se ele oferece aquela ação penal, ela teria que, em tese, ser obrigado a receber. A não ser que seja uma coisa assim, teratológica. Uhum. Uma coisa absurda, que geralmente não é, porque os promotores são muito bem capacitados, não vão dar esse mole. Sim. Né? Então, o que vai acontecer? Promove ação penal, é você delegado que trabalhou aquela investigação, que tem outros viés investigatórios, que às vezes não há essa comunicação entre o Ministério Público e a polícia, já vai lá, oferece ação penal e acabou. Sim. Eu já peguei inquéritos assim, não tinham sido finalizados, foi proposta ação penal. E aí, qual é o princípio que nós estamos falando aqui da verdade foi alcançado nesse caso? Exato, entendi. Então, uma cooperação maior faria mais eficiente a justiça, né? Concordo. Uma cooperação, uma comunicação entre os órgãos institucionais e, no final das contas, todos aqui estão querendo somente voltar ou restabelecer ou manter, depende da perspectiva, a democracia, certo? Sim. Então, um Estado democrático de direito, onde se segue as normas instituídas com
princípios da dignidade humana, com Isso. princípios da transparência, com princípios da busca pela verdade real. Então, para mim foi perfeito esse princípio, ele tá bem enquadrado mesmo. Um erro que virou um aprendizado. Um erro que virou aprendizado foi uma prisão que eu fiz por uma interpretação precipitada Claro. das coisas, que é o julgamento, erro de julgamento. Você faz julgamento? Você não estou julgando igual o juiz, né? Não é isso que eu estou falando. Mas toma decisões. Você toma decisões, existe um processo cognitivo de análise dos fatos. Então, quando você faz isso, muitas das vezes você constrói uma narrativa, uma hipótese em cima de um fato. Mas quando esse fato não é tão explorado assim, você pode acabar criando uma hipótese falaciosa. Perfeito, é isso? E isso aconteceu nesse caso. Aham. A pessoa era um caso envolvendo investigação de prostituição e exploração infantil na Barra da Tijuca, na Zona Norte. Essas explorações eram feitas nos condomínios, esses apartamentos eram alugados, e essas explorações eram feitas ali, nesses lugares. Eram vários lugares. 6, se eu não me engano. Eu até lembro, mais ou menos. E num desses casos, a pessoa que geria um desses imóveis precisava renovar o aluguel, ou não lembro direito que faz muito tempo, ou alugar um outro imóvel. E aí ela dizia o seguinte, que ela ia alugar para um casal, que era para um casal. Ela estava enganando a administradora. No fundo, era para ela criar uma casa de prostituição dentro daquele apartamento. Meu Deus. Mas ela dizia que era para um casal. Aí ela dizia, não, é meu marido, eu moro com ele, não sei o quê, papapá, falando de tal, não sei o quê. E aí, quando a gente, na interceptação telefônica, pegou os dados cadastrados desse telefone, os dados cadastrais eram no nome do homem que ela dizia que era o companheiro dela. Então, eu concluí que eles estavam juntos. Na hora de pedir a prisão dele também. Quando, no dia da prisão, nós descobrimos que ele, na verdade, era um garçom, né, de um estabelecimento. Que, na verdade, ele tinha comprado o telefone no nome dela porque ela meio que convenceu a ele de que precisava tirar o telefone no nome dele porque ela estava com um nome sujo. Nossa. Eles até namoravam, mas era uma coisa assim, não era um casamento, não era um relacionamento estável, era um namoro. O cara pegou por uma questão de caridade, não sei o nome, de companheirismo, talvez, foi lá e comprou o telefone no nome dele. Então, ele acabou ficando preso. Caramba. Né? Na verdade, eu descobri isso no dia da prisão e no mesmo dia eu pedi a revogação da prisão dele, mas é um constrangimento muito grande. Para mim, isso foi um erro. Né? Então, foi um erro assim que me trouxe um aprendizado bem grande, porque não estou na pele de quem está sofrendo injustiça, aquela injustiça, mas na vida nós já sofremos injustiças. Então a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que sofrem injustiças, porque todos nós já sofremos. Sim. E isso na hora Caramba. Pegou, sabe? Eu falei, pô, isso me incomodou, foi uma lição que me faz ter mais cautela hoje em dia. Mas que bom que você tem essa visão de não só refletir sobre o que aconteceu, mas também de admitir que são tomadas de decisões e fundadas em indícios mínimos mesmo de probabilidade, de materialidade, de autoria. Então, apesar de você considerar isso um erro aqui, eu acredito que isso é um processo natural humano. Porque indícios mínimos de autoria e materialidade te induzem mesmo, como delegado, como função institucional, a exercer tal conduta. Então, por outro lado, né, e trazendo uma outra perspectiva para você, isso talvez também é um aprendizado, né? Mas talvez nem um erro seja. Então, eu queria que você completasse a frase. Justiça é... Justiça é uma frase que eu sempre vou usar, que é do pai da justiça para mim, que é John Rawls. Né? O certo vem antes do bom. Legal. O que o senhor diria para o jovem que sonha em ser delegado?
tenha muita certeza disso, porque são muitos os sacrifícios que você precisa passar e fazer, e nem sempre você vai ter apoio para isso. Então, assegure-se de que você vai ter o apoio devido, né, da família, se é casado da esposa, se é namorado da namorada, se é noivo da noiva, e porque sem esse apoio a ação fica, a atividade, né, o trabalho fica muito isolado e você corre um sério risco de olhar muito para o abismo. Quando você olha muito para o abismo também olha para você. Perfeito. Bom, durante todo esse nosso bate-papo, nós conseguimos perceber que o delegado Rochester é uma pessoa combativa, curiosa, comprometida com o conhecimento, inspiradora e inteligente, além de ser um líder nato. A adaptação em todas as operações que ele enfrentou durante esses anos e anos como delegado serve de incentivo para todos nós, não só para aqueles que almejam uma carreira policial, mas também para todos nós, no sentido de que os sonhos continuam existindo e que nós temos que buscá-los, por mais desafiador e desincentivador que seja. Delegado Rochester, muito obrigada por ter participado do GuerraCast. Espero que você tenha se sentido confortável e espero que nós consigamos, por meio desse meio, transmitir umas maiores informações críticas e verdadeiras sobre a verdade de tudo que aconteceu, não só nas operações em que conversamos, mas também sobre a sua trajetória profissional. Eu que agradeço ao GuerraCast, doutora Giovana, parabéns pela condução, sabe, do podcast, da produção, a equipe também muito bem acompanhada, e é sempre um prazer. Eu espero ter a oportunidade de contar mais histórias e estou à disposição. Sempre que você quiser, pode me chamar, que eu irei. Ótimo. Obrigada. Fiquem atentos para os próximos episódios do GuerraCast.